Nossa, Renatinho também foi. Vocês? Então vamos lá, né? Vamos continuar nosso estudo de Apocalipse, a reunião de número 32. Semana passada a gente falou do quinto e do sexto selo, mas eu vou falar mais um pouco do sexto selo, que ficou uma parte para trás. E é bom que a gente relembre alguma coisa e aprofunda mais no sexto selo. E aí nós estamos caminhando no Apocalipse. Então vamos ler o sexto selo de novo, Apocalipse 6:12. E vi quando abriu o sexto selo, e houve um grande terremoto, e o sol tornou-se negro como saco de silício, e a lua toda tornou-se como sangue, e as estrelas do céu caíram sobre a terra, como quando a figueira, sacudida por um vento forte, deixa cair os seus figos verdes. E o céu recolheu-se como um livro que se enrola, e todos os montes e ilhas foram removidos dos seus lugares. E os reis da terra, e os grandes, e os chefes militares, e os ricos, e os poderosos, e todo escravo, e todo livre, se esconderam nas cavernas e nas rochas das montanhas. E diziam aos montes, aos rochedos: escondei-nos da face daquele que está sobre comigo, porque é o grande dia da ira deles. E quem poderá subsistir? Então, como eu coloquei ali, a gente falou, aqui no sexto selo é anunciada a ira de Deus e do Cordeiro. O momento que Deus vai fazer justiça na terra. Deus vai trazer o seu juízo sobre a terra. É anunciado aqui no sexto selo. E a primeira coisa aqui do sexto selo fala que tem um grande terremoto. Aí tem uma linha de pensamento que fala que os selos, as trombetas e as taças são a mesma coisa, só falada de maneiras diferentes. Mas eu não entendo assim não, porque como a gente já viu aqui, você leu o texto, você vê que é uma sequência, um depende do outro. Porque como acontece coisas parecidas, por exemplo, no sexto selo, na sétima taça, é como se apenas estivesse falando de uma outra maneira o mesmo acontecimento. Eu não entendo assim não. Aí eu vou mostrar aqui a diferença do selo e da taça, e vai ajudar a gente a entender os selos e as taças. Então tem gente que entende assim, inclusive o meu tio lá, o tio Marcelo, outras pessoas, mas vai bem lá atrás, há muitos anos atrás, eu até cheguei a considerar, mas depois eu vi que não encaixava não. Eles não estão repetindo, não. São eventos distintos. Selos, trombetas e taças. Porque aqui, no primeiro que a gente vê no sexto selo, fala um grande terremoto. Aí vamos ler lá na sétima taça, Apocalipse 16. Aqui é anunciada o início da ira de Deus, o início da justiça de Deus. 16 no capítulo 17. Ó, capítulo 16, versículo 17. O sétimo anjo derramou a sua taça no ar, e saiu grande voz do santuário e da parte do trono dizendo: está feito, ou está consumado. Então, aqui está finalizando. É diferente, lá está iniciando. E houve relâmpago, e vozes e trovões. E houve também um grande terremoto, por isso que eles entendem que é o mesmo evento, o qual nunca houve desde que há homens sobre a terra. Terremoto tão forte quão grande, e a grande cidade fendeu-se em 3 partes, e as cidades das nações caíram. E Deus lembrou-se da grande Babilônia para lhe dar o cálice da vinha do furor da sua ira. Então, assim, nós vamos comparar aqui em outros textos da Bíblia que são coisas distintas. Diz que no sexto selo é anunciado quem poderá subsistir à ira do Cordeiro de Deus. Então a ira aqui é anunciada, aqui inaugura o período da tribulação. Aqui na taça consuma, finaliza a ira de Deus. Nós vamos ver os versículos aqui. Então a ira de Deus começa aqui. É anunciado. Quem poderá subsistir? Lá é a consumação. Quando é aberta quando é derramada a sétima taça, fala, está feito. Tem a tradução, está consumado. O quê? A ira de Deus. Finalizou. E aí é o finalzinho desse momento aqui na Terra antes do milênio. Então vamos ler aqui Lucas 21, 11.
Lembra que Mateus 24 e Lucas 21 está falando de Apocalipse, igual a gente fez para entender os selos. Você vê que Lucas, ele fala de 2 terremotos também. Quer dizer, são 2 episódios distintos. É que Lucas está falando o mesmo de Mateus 24. Olha no versículo, vou ler a partir do 9 para a gente lembrar dos selos. Quando ouvir de guerras e tumultos, segundo selo, não vos assusteis, pois é necessário que primeiro aconteçam as coisas, mas ainda não é o fim. Então, levantar-se a nação contra a nação, reino contra reino. E haverá em vários lugares grandes terremotos, e pestes e fomes. E haverá também coisas espantosas e grandes sinais no céu. A gente vê que no sexto selo o sol não dá a sua luz e a lua fica como sangue, e as estrelas caem sobre a terra. Então Lucas falou uma parte aqui. Agora, no versículo 25 e 26, é uma outra parte do Apocalipse. Ele não está repetindo, está falando em um outro momento, que está dentro do mesmo texto. E haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas. E sobre a terra haverá angústia das nações em perplexidade pelo bramido do mar e das ondas. Os homens desfalecerão de terror e pela expectativa das coisas que sobrevirão ao mundo, porquanto os poderes do céu serão abalados. Como a gente viu aqui, vamos ver de novo hoje um pouquinho, as leis do céu, os poderes e as leis que regem o céu vão ser abaladas. Então, no versículo 11, fala do sexto selo. No versículo 25 e 26, está falando da sétima taça. Como falei, Mateus 24 e Lucas 21 é um apocalipse condensado, sintético, que Jesus estava anunciando que viria. Agora em Joel 2, 30 e 31. Daniel. Mas eu perdi o Joel aqui, peraí. Depois Joel. Daniel, Oséias, Joel. Vou ler a partir do 28, e é o que Paulo falou lá no dia de Pentecostes, né? As pessoas gostam muito de repetir esse versículo. 2:28. Acontecerá que depois que derramarei o meu espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, e vossos anciãos terão sonhos, os vossos mancebos terão visões, e também sobre os servos e sobre as servas, naqueles dias derramarei o meu espírito, e mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue, fogo e colunas de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes, tá vendo? Esse é o sexto selo, que vem o grande e terrível dia do Senhor, que é anunciado lá, quem poderá subsistir ao dia da ira deles. Então é antes, então esse aqui é o sexto selo. Agora em Mateus 24, 29. É aqui que, aqui que as pessoas que pensam assim tomam como base que os selos e as taças são a mesma coisa, são o mesmo episódio. Dos 24 e 29. É. Cadê isso aqui? Ó? Logo depois da tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, e a lua não dará sua luz, e as estrelas cairão do céu, e os poderes do céu serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão, e verão vir o Filho do Homem sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. Então, quando fala logo depois da tribulação,
Quer dizer, o sol escurecer e a lua não dar sua luz é depois da grande tribulação. Então, o sexto, ei, Vivi, né? Então, o sexto selo, você entendeu? Seria depois da grande tribulação. Por isso que eles interpretam assim. Mas tem que entender que tem dois momentos. Tem dois grandes terremotos, igual eu mostrei aqui. Um inaugura a grande tribulação. O outro finaliza, que é o sétima taça. Porque tem essa interpretação aí, porque isso vai de encontro a todo o Apocalipse. É muito claro que depois do sétimo selo aparecem 7 anjos com 7 trombetas. E que na sétima trombeta é anunciada a consumação da ira de Deus. Por isso que eu não entendo aí, apesar desse texto. Porque Lucas completa ele. Lucas fala de 2 terremotos, Mateus só fala de um. O Lucas fala dos 2 que tem lá em Apocalipse. A gente seguir aqui, ó, vamos lá, Apocalipse 17, 11, 8. Aqui está iniciando a ira de Deus. E nós vamos ver que a consumação não é no selo, é na taça. Por isso que eu coloquei aqueles versículos ali no Apocalipse. Vamos lá, Apocalipse 10, 7. Que o estudo de Apocalipse é ir montando um quebra-cabeça. E esses acontecimentos do Sol e da Lua foram literal? Eu acredito que sim. Mas em dois momentos distintos? Um com mais. Lá em Joel, se comparar Joel com Mateus, é diferente, igual o Gino fala. Lá fala que não deu a sua luz, fala que tem uma diferença. Os dois, assim, o que está acontecendo com o Sol e com a Lua. Um tornou-se como sangue, outro tornou-se negro como silício. Depois a gente lê os dois textos. Então, o próprio Gino fala que o de Joel é antes, é a sexta taça, a sexto selo. E o de Mateus é a sétima taça. Uhum. Porque aqui, ó, nesse capítulo 10, é antes da sétima trombeta. Então já aconteceu os selos e as trombetas. Aí o anjo fala assim com João: nos dias da voz do sétimo anjo, quando este estiver para tocar a trombeta, se cumprirá o mistério de Deus, como anunciou os seus servos os profetas. Então cumpre na sétima trombeta. Aí a sétima trombeta está no 11, 18, capítulo 11, versículo 18. Iraram-se, na verdade, as nações. Então veio a tua ira, e o tempo de serem julgados os mortos, o tempo de dar a recompensa aos teus servos, os profetas, e aos santos, e aos que amam o teu nome, pequenos e grandes. O tempo de destruir os que destroem a terra. Agora Deus vai finalizar. Abriu-se o santuário de Deus que está no céu, e no seu santuário foi vista a arca do seu pacto. E houve relâmpagos, vozes, e trovões, e terremoto, e grande saraivada. Esse terremoto que houve aqui é a sétima taça. Agora no 15:1. Não falou que nos dias da voz do sétimo anjo? Então no 15:1 fala assim: vi no céu ainda outro sinal, grande e admirável, 7 anjos que tinham as 7 últimas pragas, que aquelas lá foram as primeiras, porque nelas é consumada a ira de Deus, então é nelas que é consumada. Porque aí no 16, 17 nós já lemos. Então é nas 7 taças que é consumada a ira de Deus. Quando a gente leu aqui no 11, 19, fala que abriu-se, 11, 19, abriu-se o santuário de Deus que está no céu. Quando a sétima trombeta tocou. Aí quando você lê aqui no 15:8, antes das taças serem derramadas, fala assim: e o santuário se encheu de fumaça, pela glória de Deus e pelo seu poder. E ninguém podia entrar no santuário, enquanto não se consumasse as 7 pragas dos 7 anjos. Agora no capítulo 16:1. E eu ouvi, vinda do santuário, uma grande voz que dizia aos 7 anjos: ide e derramai sobre a terra as 7 taças da ira de Deus. Então tem uma sequência. Lá inicia, igual o Gino fala. Inicia a tribulação, a ira de Deus. Na sétima taça consuma. Por isso que eu não entendo que é o mesmo evento. Porque tem uma sequência. E quando a gente entrar nas trombetas, nós vamos ver por que Deus usa essa sequência. Porque nós vamos ver que lá nas trombetas é 1/3 da terra que é atingida, 1/3 das aves, 1/3 das águas, 1/3 do sol. Como se Deus ainda desse uma chance. Aí quando abre
Quando derrama as taças, é no total. Total do sol, total da terra, total dos rios. Deus destrói tudo. Então tem um porquê de ter as trombetas desse meio do caminho. E aí fala lá, acho que na sexta trombeta, que os homens, mesmo assim, não se arrependeram dos seus pecados. Mesmo com esse juízo de Deus, Deus está fazendo isso por quê? Para ver se dá uma última chacoalhada na terra. Porque diante da tragédia, como a gente está vendo aí, ou diante do sofrimento, diante de uma adversidade, o homem, ou ele pode se arrepender, ou se rebelar, né? Como eu falo, o sol ele endurece o barro, ou ele amolece o barro. Tem gente que nesse momento quebranta da dificuldade, seja pessoal ou regional, como a gente está vendo no Rio Grande do Sul, global, outros se rebelam. Por que que Deus deixou acontecer isso? Por que que Deus não fez nada? Se Deus é que controla a natureza, uns culpam Deus, outros abaixa a bola e falam, não, realmente eu preciso de Deus, que eu sou muito vulnerável. E assim é o papel das taças, dos selos, trombetas, nas taças Deus finaliza. Então eu coloquei isso aqui porque existe esse linha de entendimento. Eu coloquei, eu vejo que não é igual não, assim como o irmão Gino, né, sabe quem que é, um irmão que conhece muito a Bíblia, são momentos distintos. Então vamos ver que deu para mostrar aí a diferença, né? Que eu quis mostrar, né? É um grande terremoto. Então tem um grande terremoto na sexto selo e tem um terremoto qual nunca houve na Terra, igual está escrito aí, na sétima taça. E esse terremoto não é um terremoto comum. Mas nós vamos ver aqui, porque a gente vê terremotos aí, mas são terremotos regionais. E esses que a gente está vendo aqui, esses dois, e o primeiro nós vamos ver o da sétima taça mais na frente, são terremotos globais. Nós vamos ver o que acontece com a Terra quando esse terremoto vai acontecer. Ó, um grande terremoto interfere até no Sol. Mas nós vamos ver por quê. O Sol tornou-se negro como um saco de silício. A Lua tornou-se como sangue. Isso é tudo o resultado do sexto selo. As estrelas caíram na Terra como um figo, uma figueira sacudida. O céu retirou-se como um pergaminho. Alguma coisa acontece com o céu aqui. Comecei a falar semana passada, mas vou falar de novo um pouquinho para a gente entender o que pode ser isso, né? E fala que as ilhas e os montes saíram dos seus lugares. Vai ver. Então não é um qualquer terremoto. Isso aí depois do arrebatamento? Depois do quinto selo, que é o filho varão, depois do arrebatamento. Quem vai estar aqui? Aí por isso que faz a pergunta, né? Quem poderá subsistir? Aí no restante nós vamos ver semana que vem, talvez, fala quem que vai subsistir. 144 mil judeus de cada tribo, 12 mil de cada tribo, e fala de uma grande multidão que veio da grande tribulação, porque lavaram suas vestes. E esses ficaram aí, vão lavar as vestes, mas no sofrimento dos 7 anos. Mas a terra toda vai passar por isso aqui. Só que a gente já vê alguns indícios, ou alguns que fossem sinais que vai acontecer um dia. Está vendo aí que está mudando o clima, né? Nós vamos falar um pouquinho hoje. Mas nada se compara, porque isso aqui a gente tem que lembrar, isso aqui não é fenômeno natural. É um evento de Deus, justiça de Deus. Ele resolveu abalar a terra, como ele falou. Essa parte relaciona com. Eu vou fazer esse relacionamento. Que é isso que nós estamos fazendo, né? Os dois paralelos, né? Nós fomos nos 4 selos, as 2 de parto. O quinto selo, filho varão. Então a gente tem que continuar fazendo paralelo, né? Aí fala que as estrelas caem do céu. Nós vamos ver isso lá em Apocalipse 12 também. Porque senão fica parecendo que está cheio de eventos soltos no Apocalipse, né? Quando a gente lê Apocalipse. Também não foi um evento muito. Não. Sobrenatural. Sobrenatural. E que evento, né? Isso aqui é um paralelo ao dilúvio. O dilúvio reconfigurou a Terra. A gente não sabe como que é a Terra antes. Esse formato que a gente vê no nosso mapa mundi, né? O Brasil, aqui, América Central, isso é fruto do dilúvio, porque as águas baixaram e criou esse formato. Como era antes, nós não sabemos. No mundo antigo. Esse mundo aqui. Que Apocalipse do mundo antigo foi um juízo, o dilúvio foi um juízo, e isso é um juízo também. Porque Deus é justo. Um engano, como a gente já viu aqui. Então, isso vai reconfigurar para o milênio, vai ser uma outra terra. Aí está sendo purificada, vai ser purificada pelo fogo, como já leu aqui
em Pedro e outros textos, mas a gente sempre vai relembrar aqui. É porque Deus está bravo, não. É porque Deus é justo. E agora está na hora de separar o joio do trigo, dos Esaús e dos Jacós. E o Rio Grande do Sul, ele tem os maiores terreiros de candomblé. Aí eu vi essa chamada aí. Eu vi isso. Então a África. Porque Deus não faz distinção de pecado. Uma igreja. Tem que tomar cuidado com o que eu falo, né? Uma igreja católica é igual a um terreiro de macumba. Uma igreja evangélica é igual a um terreiro de macumba. Dependendo do tipo de igreja. Só tem o nome de evangélico, mas não prega o evangelho. E a gente sabe algumas que por aí, que é só dinheiro, que é só prosperidade. Para Deus não tem diferença. Um causa mais escândalo que o outro. Mas Deus não vai tratar um pecado pior que o outro. A hora do juízo é aqui. E eu não entendo assim, não. Então na Bahia tinha que cair todo dia. Só porque no ranking, Rio Grande do Sul ganhou no ranking. Então agora eu vou. As pessoas são muito imediatistas, às vezes, por falta de conhecimento. Então Deus cobrar. Aí picha até um Deus meio vingativo, né? Não, tem muito terreno de macumba aqui, então vão se pecar lá e morrer esse povo afogado. E eu não consigo achar isso na Bíblia, não. Deus tem o seu momento de juízo. E quando Deus traz juízo hoje, e até antes da taça, é buscando arrependimento, né? Porque ele ficou ofendido com muito pecado. Não, porque fica parecendo isso. Deus ficou ofendido com muito pecado e agora eu vou passar com esse povo. Quem faz isso é o diabo. Às vezes as pessoas tratam Deus como diabo. O diabo é que é vingativo, que é mau. Senão... Tem um monte, tá tendo na Turquia, tá tendo em todos os lugares. Deus não está medindo o lugar que tem mais pecado. Esse lugar tem mais pecado, é isso aqui, eu vou acabar com isso aqui. Mas é falta de conhecimento, né? E acaba trazendo um. É complicado. Confusão. Porque tem que trazer uma justificativa. Por que está acontecendo isso lá? Todo mundo vai pegar na tragédia pessoal, igual nós temos uma parente que está tendo agora, né? Uma tragédia pessoal, minha tia. E numa tragédia global, a primeira coisa é por quê? Os cristãos têm que saber responder esse porquê de uma maneira mais sábia, de acordo com a Bíblia. Você pode ver de um ângulo, né? Nossa, tá morrendo muita gente, quanto sofrimento dos animais, eu tô vendo aqui, tô acompanhando já ter visto mais de 100 vídeos. Mas tem outro lado, olha a solidariedade das pessoas, olha as pessoas se juntando. Então tudo depende da ótica. É um momento de quebrantamento ou de rebeldia. Então Deus permite as tragédias, não é porque Deus quer, não. Também tem um ciclo natural, tem um propósito além da nossa compreensão. O propósito, por que Deus fez, a gente não sabe, mas o objetivo dele é trazer arrependimento. Como diz o C.S. Lewis, Deus, deixa eu lembrar aqui, Deus fala através da sua palavra, mas grita, entre aspas, através do sofrimento. Ele fala. Se a pessoa está endurecida, deixa eu aumentar o volume. Aí ele traz sofrimento. Agora, assim, de olhando o mundo antigo, parece que uma coisa que é a causa de tudo no mundo chama adultério espiritual. Você olhar a causa do apocalipse do mundo antigo, uma coisa que leva, assim, abrevia o apocalipse, é o adultério espiritual. O que é adultério espiritual? Aí a gente vai ter que deixar para outro. Não é? O adultério espiritual é o crente carnal, é espiritual, mas você age na carne, é uma natureza cruzando com a outra. Esse adultério espiritual é a causa de tudo. E às vezes a gente comete esse adultério, né? Adúlteros e adúlteras, né? Não sabeis vós que a amizade de um é inimizade com a. Mas aí dá um outro estudo. Deus está sempre julgando, avaliando o seu povo, e tem essa avaliação final. É hora de encerrar a história. Né? Apocalipse é isso. É hora de fazer uma transição para uma nova era. Para uma nova. Foi assim o dilúvio. Foi uma transição para um novo mundo. E o Apocalipse é uma transição para um novo mundo que a gente chama de milênio. Deus limpou a terra no dilúvio, aquele mundo antigo, e vai limpar essa aqui também, através dos selos, trombetas e taças, para iniciar o reino milenário, o reino de Jesus, o reino dos céus. Então, disso aqui que é resultado do sexto selo, esse grande terremoto, vamos tentar entender um pouquinho aqui o que pode ser isso. Semana passada eu comecei a falar, mas eu vou falar de novo e tentar completar.
Fala assim que o céu retirou-se. Vamos tentar entender isso aqui. Aqui, ó, o céu retirou-se. O que é o céu? O céu é o firmamento que Deus criou lá em Gênesis 1. Então vamos ler alguns textos aqui. Porque quando a gente fala céu, a gente acha que essas nuvens aí que derramam chuva. Não. Elas estão abaixo do céu. Na atmosfera, né? É Gênesis 1:6. Na minha versão fala assim: E disse Deus: haja um firmamento no meio das águas, e haja separação entre águas e águas. Fez, pois, Deus o firmamento e separou as águas que estavam debaixo do firmamento das que estavam por cima do firmamento. E assim foi. E Deus, no versículo 8, chamou Deus o firmamento céu, e foi tarde e manhã do dia segundo. Então Deus fez um firmamento para separar águas de baixo e de cima. Aí lá em Jó fala uma coisa interessante desse firmamento, que é chamado céu. Jó 37:18. Jó é antes de Salmos. Aí eu coloquei as duas imagens ali para não dar briga. Vou ler aqui a partir do 14. Ó. Deus está fazendo um monte de pergunta para Jó. Depois do diálogo que ele teve com os amigos dele, né, Jó se defendendo, aí Deus começa a questionar ele. Versículo 14. A isto, Jó, inclina os teus ouvidos para e considera as obras maravilhosas de Deus. Quais que são essas? Sabes tu como Deus lhe dá as suas ordens e faz resplandecer o relâmpago da sua nuvem? Compreendes o equilíbrio das nuvens e as maravilhas daquele que é perfeito nos conhecimentos? Tu, cujas vestes são quentes, quando acalma sobre a terra por causa do vento sul? Acaso podes, como ele, estender o firmamento, que é sólido como um espelho fundido? Então, nos deu uma dica do firmamento. Ele é sólido como um espelho de bronze. Tem versão que fala fundido. Quando a gente olhar para cima, a gente não vê isso, não. Deve estar muito alto. A ciência vê diferente, né? Vê uma bola no meio de uma vastidão que eles chamam de infinito. E eu prefiro considerar a Bíblia. Eu tenho que filtrar o que a ciência fala na Bíblia. Então, não necessariamente não precisa aceitar isso aqui, não. Mas a ciência não está batendo com a Bíblia, não. Com o terceiro céu, Então, fica mais difícil de compreender, né? Aí as pessoas falam, é uma terceira dimensão. É meio vago. Não precisa aceitar isso aqui, não. Eu prefiro esse. Mas você vê que aquilo ali não encaixa muito com o que a Bíblia fala. Não, fala que é duro, sólido, um espelho fundido. O Salmo 19 fala que o firmamento proclama a glória de Deus e anuncia as suas obras. Mas aí é um outro assunto. Como é que o firmamento anuncia as suas obras? Porque tem um estudo, só vou falar rapidinho aqui. O entendimento que os zodíacos, os signos, eles tinham outro significado antes de Babel. Babel que deturpou e criou a astrologia. Que os signos, né, leão, aquário, não tem esse símbolo. Se você olhar o símbolo, de onde que eles tiraram essa imagem? Que Deus tinha eles tinham um primeiro significado que Deus falava do evangelho, da sua mensagem, através desses símbolos. Quando a gente lá em Jó, em Gênesis, fala que Deus criou as estrelas como sinais. Depois teve lá, tem um livrinho e tem um outro bom que o pastor lá, que era lá da comunidade Zona Sul, escreveu, o André, chama Evangelho nas Estrelas. Muito bom. Que ele faz esse levantamento. Mas você vê que os céus aí é uma coisa muito mais misteriosa e mais rica que Deus não criou à toa. Então, voltando aqui, Deus fala que, Deus fala, os céus, fala que esse firmamento vai ser recolhido. Que alguma coisa vai acontecer com essa proteção. Deus separou os dois mundos. O que tem depois do firmamento, que é o primeiro céu? Já estudou o segundo céu, regiões celestiais. Então, esse firmamento, eu entendo que Deus criou para separar dois mundos. Que aqui no segundo, sexto selo, parece que esses dois mundos vão se juntar. Mas nós vamos chegar lá. Deus falou separação entre as águas de cima e as águas de baixo. O que tem nessas águas? Quando abriu, como meu pai lembrou semana passada, quando teve o dilúvio,
Deus falou que abriu as janelas dos céus do firmão. Vamos pegar esse modelo aqui, tá, gente? Então tem uma janelinha aqui, caiu água lá de cima, que não é uma chuva grande. Abriu-se as fontes do abismo. Só que aí dentro desse estudo a gente começa a ver um outro ângulo, o dilúvio. Ah, choveu muito dentro de 40 dias. Vai inundar a terra toda e fala que subiu sobre todos os montes. Tem que ser mais que uma chuva, né? Foi algo sobrenatural. Então, só para a gente entender o que é o firmamento. Dependendo das duas formatas ali, existe uma coisa que está sobre a terra, que Deus criou e separou. Aí, semana passada, eu comecei a falar do campo magnético da Terra. Então, eu vou tentar falar algumas coisas aqui para a gente entender o que pode se retirar desse firmamento. Esse gráfico aqui chama de espectro eletromagnético. Vou dar uma aula de física. O que é isso? São os tipos de onda magnética que tem. Porque a Terra tem um campo magnético. Aí vocês vão entender onde que eu quero chegar. Então aqui, ó, quando uma onda é baixa, tem as antenas de transmissão. É uma onda de comprimento grande, chama alta frequência. Frequência é o tanto que ela dá um giro aqui. Tá vendo como é que ela é grande? Aí então a frequência é quando ela sai de um ponto e termina no outro. Aí forma um ciclo. Então são ondas de alta frequência. Quais são essas ondas? Onda de rádio. Então por que a onda de rádio chega a nós? Porque ela é alta frequência, ela passa pela montanha, ela até interferência, mas é onda de rádio. Depois tem a micro-onda. Você vê que vai diminuindo a frequência da onda, o tamanhozinho dela. Micro-ondas, o micro-ondas usa a micro-ondas, porque existem outras micro-ondas lá. Ó. A televisão, o Wi-Fi, o satélite usa micro-onda. E tem o infravermelho, esse aqui, ó, controle remoto, tá lá. É outro tipo de onda. Isso aí, tá vendo? Tem uma onda saindo aqui, a gente não vê, mas tem. Agora existe a onda que a gente vê aqui, ó, luz visível. Nós estamos vendo porque a luz é uma onda, ela bate aqui e forma as cores, e a gente vê as coisas com cores. São 7 cores ali que acendem do arco-íris, né? Luz visível. É o espectro das ondas magnéticas que nos faz ver. Tem uma onda da luz vindo ali, Deus falou, haja luz, e aí nos permite ver. Aí está diminuindo o comprimento de onda. Aí chegou aqui é o luz visível, chegou no Sol, que é uma ultravioleta, o comprimento é menor ainda. Então o Sol também emite radiação eletromagnética. Esse raio chama ultravioleta. E aí as pessoas passam protetor solar para proteger dessa onda. Então quanto menor fica a onda, mais prejudicial fica o corpo humano. Porque depois da ultravioleta, que é o raio que o Sol emite sobre nós, existe o raio-x, quando a gente o médico faz uma radiografia, às vezes pode ter um colete de chumbo, porque esse tipo de onda mexe nas nossas células e pode dar câncer. E tem uma pior ainda. Opa, não volta por causa do jeito de apresentação. E tem uma pior ainda que é a radiação atômica. Quando tem a bomba atômica, quando tem um vazamento de usinas nucleares, ela é mais maléfica ainda. Então, o raio do Sol é ultravioleta. Então, a Terra tem um campo que nos protege desses raios ultravioletas. Vamos chegar lá. E aqui, só a título de curiosidade, que isso aqui vai ser bom quando a gente for falar sobre a marca da besta. O nosso cérebro tem 4 tipos de ondas também. Gama, beta, alfa, teta e delta. Então, a nossa atividade cerebral também é uma onda lá dentro. De acordo com aqui, quando você está mais alerta, aí você vai só ficando mais relaxado, sono profundo. E interessante que esse último aqui, quando você tem não sonho e perde consciência corporal. Aí talvez para a pessoa ficar endemoniada, ele tem que estar no estado que o cérebro já não controla. Por isso que o diabo toma o controle, né? Porque o cérebro já está quase morto. Mas aí é só uma curiosidade, quando a gente fala da marca da besta, eu vou dar meu prêmio, o que é a marca da besta? Por quê? A marca da besta não é só um chip que me permite comprar e vender para me localizar. Porque fala que por ela as pessoas adoravam a besta. Então, ela implica adoração, alguma coisa que as pessoas vão colocar confiança nesse ser, porque alguma coisa essa marca vai fazer ele adorar. Então, essa marca vai mexer no cérebro para que possa ter controle das pessoas. Né? Porque a grande luta do diabo é pelo nosso livre-arbítrio. E onde é que a gente exerce ele? Aqui dentro. A alma e o corpo se conectam pela cabeça. As emoções estão aqui, cada emoção tem uma frequência. Eles já mapearam isso tudo aí. Por isso, quando você faz um eletroencefalograma, é para ver como é que está o seu cérebro. Mas isso é para mais para frente. Porque
A marca vai mexer, porque é uma onda. Aqui não tem uma antena, toda onda precisa de uma antena para ser emitida e para receber. Essa marca talvez seja um receptor de uma onda que o diabo vai dominar as pessoas. Porque quando fala que tem a marca, não tem jeito mais. Mas por que não tem jeito mais? Porque já está dentro de você e você não consegue exercer o livre-arbítrio mais. Mas é mais para frente. Porque se eu pus a marca e não existe o livre-arbítrio mais, não tem como voltar. Ué. Eu estou dominado aqui dentro. Então a marca é muito mais que um chip. Vai ser algo implantado, porque a Bíblia fala que é na mão direita e na testa. Mas de alguma maneira ela vai ligar o seu sistema nervoso e vai mexer na conexão entre o seu corpo e sua alma. Já existe aí o Elon Musk já criou aí um dispositivo, não estou falando que é a marca não, mas já está caminhando para esse tipo de tecnologia, de dispositivo cérebro, conecta um dispositivo no cérebro, é lógico que eles vão falar dos benefícios, né? Vai curar o Alzheimer, porque vai ativar algumas ondas em certo lugar e vai ter os benefícios, mas podem usar também para é só para lembrar que como a onda eletromagnética está em volta de nós, dentro do corpo e fora do corpo. Isso aí é um momento a gente vai depois estudar com mais calma, com mais detalhe, como é que isso tem a ver com as coisas espirituais também. Mas elas são só uma maneira de explicar o que é espiritual, não ficar, porque tem gente que fica só aqui no eletromagnetismo, mas é a Bíblia. Fala porque os grupos que eu acompanho, né? E fica no eletromagnetismo, inversão do polo magnético, mas é a Bíblia. Não, não é inversão dos polos magnéticos, é o sexto selo. Entendeu? As pessoas esquecem da Bíblia e ficam aí pegando só no que Deus deixou para tentar explicar, para nos ajudar a entender o que ele criou. Como ciência está próximo. É isso que eu vou falar agora. Para me chegar naquele versículo, falar que retirou-se o céu ou o firmamento como um livro. Que pode ser, né? Uma sugestão. Então, como eu falei, a Terra tem um campo magnético, na capa mesmo, igual o ímã, né? O que é eletromagnético? Eletricidade e magnetismo, né? Os dois juntos. Que sai do norte, sai do polo sul, só que eles chamam de polo norte magnético. Aqui, ó. O polo norte magnético, que é o polo sul, geográfico. Ele sai daqui, dá volta e entra lá em cima. Aí tem esse eixo aqui, tá vendo? Eles falam que o eixo está mexendo, até inverter. Então essa inversão aqui, ó, o eixo está aqui, sai daqui e vem para cá. Eles falam que está, não sei quantos quilômetros por ano, está mexendo esse eixo aqui, ó. Isso é ciência. Sim, é. Porque ele sai daqui, volta para cá. Então ele está mexendo, está só andando, até inverter. Isso é o que a ciência fala. E essa inversão enfraquece o campo magnético e nos deixa vulnerável. Partes, lembra dos raios ultravioleta do Sol? Vulnerável ao Sol. Isso existe. O Sol tem hoje, né, amor? Inclusive, deixa eu ver se voltou. A Viu falou que eles falaram que teve uma explosão no Sol hoje, massa coronária, e que iríamos ficar sem internet, porque a explosão foi muito forte e atingiu um pouco nossas comunicações. Aí eu fiquei. Não, aí eu fiquei, mas que já voltou. Então isso tem acontecido, as explosões têm acontecido e o campo magnético está diminuindo na Terra, ou está sendo alterado. E isso talvez seja o motivo dessas coisas climáticas mais intensas. Como eu já falei aqui, não é o carbono, não é porque a vaca fica peidando. Até eles já falaram, que é ridículo. E as pessoas acreditam. Porque o gás, carbono vai lá para cima. Para mim tem muito a ver com o campo magnético. A ciência fala isso, mas não fala que a mudança climática é por causa disso. Mas a Bíblia fala que o céu vai recolher. Então eu falei isso tudo que o céu recolher pode ser que esse recolher o céu, que o campo magnético vai, por ação de Deus, ou vai enfraquecer, ou vai inverter, e aí vamos ficar sujeitos, sim, às ações do Sol. Como eu falei, se esse não tivesse campo magnético, queima todos os aparelhos eletrônicos, interfere nos satélites, no GPS, e a gente fica nas escuras e interfere nos animais, né, eles também seguiam pelo campo magnético. O centro daqui. E Deus vai abrir um sinal do céu, Deus vai colocar um sinal. Não só o sinal da bênção, mas fala que o céu de Deus também vai ser mais. Depois vamos falar mais para frente, os 144 mil de Israel. Vai ter um selo. E Deus tem reservado um remanescente. Sinal. Vai ser lá, os anjos vão selar 144 mil.
que é capacitá-los, né? Mas nós vamos chegar lá. Então eu falei isso tudo aqui para imaginar o que que esse céu retirar. O que que o sexto selo pode ser? Uns chamam de inversão magnética, que é isso. Como vai inverter, vai enfraquecer e vai mudar. Todos os nossos GPS, tudo é baseado no campo eletromagnético, nos aparelhos eletrônicos. E se ele enfraquecer, a gente fica sujeito às explosões solares. Isso aí existe mesmo. Com o firmamento, pode ser isso. Recolheu como firmamento, né? O céu recolheu-se como um pergaminho, algo que foi retirado. As ilhas e os montes moveram do seu lugar. Quer dizer que a Terra fica meio desprotegida desses raios ultravioletas, só que vai ser uma intensidade muito maior quando acontecer. O equipamento, pelo menos pela imagem, estaria após o Sol, né? Aí tá os detalhes da explicação. É como que esse campo magnético protegendo está abaixo do Sol, não, porque tem deixa eu ver se eu lembro, estratosfera, ionosfera e magnetosfera. São as camadas acima de nós que nos protegem do Sol. E aí essa magnetosfera estaria debaixo do Sol ali. Aí e tem, não é o firmamento em si que protege, né? É uma parte ali. Mas são hipóteses, né? Para entender por que eu falo isso? Porque eu falo assim, a gente tem matéria-prima para traduzir o que está no Apocalipse nos dias de hoje. Não fica uma coisa assim vaga. Vai ter um terremoto, o céu recolheu, mas e aí? Como é que vai ser isso na prática? Aí eu estou tentando traduzir para as coisas que eu já li, pelo que a ciência fala, que tem matéria-prima para isso acontecer. Mais para frente, né? Que a tendência é. Onde é muito mais alto o firmamento, né? Porque se está acima do Sol, então Não, a gente nem sabe essa altura aí, não. Nós, para não pegar no detalhe, tem que saber que fala que os poderes do céu serão abalados. Esses poderes, essas leis, o que acontece, Deus estipulou aqui, vai ser abalado. Porque Ele está abalando. E aí vem as repercussões aqui na Terra. No meio ambiente, na nossa vida e nos nossos aparelhos. Será? Será comprometida. Será alterada duramente. Eles perguntam aqui, quem poderá subsistir? Que aí vem as trombetas. Isso aqui é só o início. Isso é só o início. Está inaugurando. É vindo a ira deles. Mas vamos lá. Eu coloquei um versículo de Jó ali, para Deus, já estamos em Jó aí, né? Para mostrar que Deus é que mexe com a terra e com os céus. Jó 9, 5. O livro de Jó é bom para a gente entender muito sobre a criação. Sempre está falando alguns questionamentos. Vai ter detalhes da criação, igual eu li lá do firmamento. O livro de Jó é bom para entender alguns detalhes da criação que não é falado em Gênesis. 9, 5. Fala assim, ele é o que remove os montes, sem que o saibam, e os transtorna do seu lugar, o que sacode a terra do seu lugar, de modo que suas colunas estremecem. Eu só vou fazer para a terra tem colunas. O que dá ordens ao sol e ele não nasce, o que sela as estrelas, o que sozinho estende os céus, a gente leu lá em Jó, e anda sobre as ondas do mar, o que faz a Ursa, o Órion e as Pleiades e a Recâmara do Sul. Recâmara do Sul é o Cruzeiro do Sul. Jó viveu um pouquinho depois da Torre de Babel. Eles já sabiam que existiam essas constelações. Só uma curiosidade, né? Que a astronomia sabe hoje, está escrito no livro de Jó há 4.000 anos atrás. Que é a Ursa Maior, a Ursa Menor, né? Uma das constelações, Órion, Pleiades e Recâmara do Sul é o Cruzeiro do Sul. E o que faz coisas grandes e insondáveis, e maravilhas que não se podem contar. Não, até aí tá bom. Então Deus é que remove os montes. Tem uma tradução que fala diferente para o versículo 5. 9, 5. Arquinho de Jó? É. Fala, ele é o que transporta as montanhas sem que eu sinta. E os que é o que transtorna no seu furor. É isso mesmo. Não, isso vai ser uma ação de Deus. Aí vão por culpa no carbono,
sei lá onde que eles vão pôr culpa, né? Que também chega, é um meio de ter argumentos para se interferir nas políticas, nas economias, né? Coloca em metas, né? Não deixa de ser uma arma política e econômica quando você põe culpa no carbono. E outra parte que acontece no selo fala que as estrelas caíram sobre a Terra. Aí eu coloquei um céu estrelado ali. Imagina como é que isso vai cair sobre a Terra. O Fabrício faz essa pergunta. Não cabe, não, ué. Então a gente tem que entender o que são essas estrelas aí. Aí vamos ver mais alguns versículos aqui na Bíblia que fala sobre as estrelas. Isso é muita estrela, né? Quando você vai para um sítio, para acampar, que não tem luz, né, de poste, o céu é bonito demais, muito estrelado. Então fala no sexto selo que as estrelas caíram como um figo cai da figueira. Então vamos ler Gênesis 1 de novo, quando fala da criação das estrelas. E no segundo dia Deus pôs o firmamento no céu e separou as águas. No quarto, que é o versículo 14, Gênesis 1:14, ele fala assim: haja luminares no firmamento do céu, para fazerem separação entre o dia e a noite. Sejam eles, os luminares ou as estrelas, para sinais, por isso que eu falei do zodíaco, para estações e para dias e anos. E depois Deus criou 2 luminares principais. No versículo 15, sirvam de luminares no firmamento do céu para iluminar a terra. E assim foi. E Deus, pois, fez os 2 grandes luminares, luminar maior para governar o dia e luminar menor para governar a noite. E fez também as estrelas. E Deus os pôs no firmamento do céu, que é sólido como espelho fundido, para iluminar a terra, para governar o dia e a noite e fazer a separação entre a luz e as trevas. E viu Deus que isso era bom. Então Deus criou as estrelas. Em Jó 38:3, fala que elas cantavam no dia dessa criação aqui. Jó 38. Obrigado. Na verdade, o versículo é o 4, mas eu vou ler a partir do 3. Deus questionando a Jó de novo. Continua questionando lá, a gente leu no 37, agora no capítulo 38. 3. Agora cinge os teus lombos como homem, porque te perguntarei e tu me responderás. Onde estavas tu quando eu lançava os fundamentos da terra? Faz-me saber se tens entendimento. Quem fixou as medidas, se é que o sabes, ou quem mediu com o cordel? Sobre que foram firmadas as suas bases? Terra tem bases. Ou quem lhe assentou a pedra de esquina? Quando junta cantavam as estrelas da manhã, e todos os filhos de Deus bradavam de júbilo, estrela não canta. Então os anjos são chamados na Bíblia, que os filhos de Deus aqui também não é igreja. Aqui não tinha igreja cantando a criação. Como eu já falei aqui em outros estudos, no Velho Testamento os anjos são chamados de filhos de Deus, para diferenciar dos filhos dos homens. Não que é no sentido de filho de Deus igual a Jesus, foram criados por Deus, são seres lá divinos, porque são de outra dimensão. Era assim entendido no Velho Testamento. Então fala que eles cantavam na criação quando Deus findava os fundamentos da terra. Eles cantavam de júbilo. Por que eu estou falando aqui? Que as estrelas, como a gente viu em outros versículos, são chamadas de anjo. Deus faz essa associação na Bíblia. E cada estrela aqui, aí já é uma conjectura minha. Talvez atrás de cada estrela ali tem um anjo. A Bíblia fala que nós estamos rodeados de uma grande nuvem de testemunhos. E o que eles estão fazendo ali? Aí de lá, às vezes, eles exercem o ministério deles, que fala que eles foram criados para. Como é que é o versículo? Os anjos foram criados para ministrar aos filhos a favor daqueles que hão de herdar a salvação. Hebreus. E eles não vêm aqui, não. Só quando Deus permite. Quando foi tirar Jó de Sodoma e Gomorra, quando foram falar com Abraão, quando foi falar com Zacarias que João Batista ia vir, com Maria. Então, em alguns momentos eles descem aqui, mas eles estão lá em cima. Então, talvez aí é uma conjectura. Por que eu estou falando isso? Porque no Salmo 147, só virar um pouquinho para frente, que os anjos acampam, mas eles, como que eles podem acampar de lá? Eles acampar quer dizer que eles protegem. E eu não entendo que um anjo é invisível.
Mas tem uma parte que fala que Deus faz dos seus anjos labaredas Luz de fogo. de noite. É. Hebreus 1. É. Deus faz dos seus anjos vento e faz deles labaredas. Então, a noite pode tomar forma. Pode tomar forma de homem. E Hebreus fala que Deus faz dos seus anjos labareda de fogo e faz ventos. É porque eu acho que o anjo tem um formato, assim como a gente já viu lá no Velho Testamento. Porque a gente acha que anjo é uma coisa visível aqui, está aqui, só que eu acho que a gente não vê não porque ele é invisível, né? Não vê porque ele não está aqui. E de lá eles conseguem influenciar aqui. E quando Deus quer, envia eles aqui. E aí tem que distinguir anjos caídos de demônios. Os demônios precisam de corpos para se manifestar. Eles precisam, você vê no terreiro, eles ficam procurando corpo, igual lá no episódio do endemoniado do Gadareno. Jesus expulsou eles, então pelo menos nos deixem ir para esses corpos, não nos mande para o abismo. Eles sabem que existe uma prisão que chama abismo. Aí Jesus deixou eles para os porcos. Eles precisam de corpo. Tem a parte de Lucas que fala que quando o valente sai de uma casa, quando uma pessoa está endemoniada o demônio é expulso, ele anda por lugares áridos procurando alívio. Acho que não é alívio, né? Ele procurando se aliviar. Não achando, volta com mais 7, se aquela casa tiver. Então, demônios procuram corpos, e eles são invisíveis mesmo. Agora, anjos caídos, nós já vimos lá que em Efésios 6 fala que eles estão nas regiões celestiais, e nós vamos ver daqui a pouco que eles vão ser lançados aqui. Só que essa distinção não é muito feita na igreja, de demônios e de anjos caídos. Ah, tudo igual. É, Espírito igual. demônio. Só que um anjo caído lá de cima usa os demônios. Porque senão dá conflito. Mas como é que um demônio está aqui e fala que está na região celestial? Porque não é o mesmo tipo de ser. Aí, da onde que vem os demônios? Aí é um outro assunto. Mas só de entender que eles são distintos, fica mais fácil de entender algumas partes da Bíblia. Né? Agora, É, o que o diabo faz. E pode usar o espírito maligno aqui também. Fala no seu ouvido. Fala que ele anda em derredor procurando quem possa tragar. Ele anda setas de dia e de noite, os dados malignos. Como é que ele lança? Aí a gente pode entrar numa outra viagem minha, mas talvez através de uma onda, mas deixa pra lá. Ele consegue de lá nos influenciar. Ou de lá, ou através do demônio. Aí é detalhes. Mas o porquê que tem que pensar que ele está lá? Porque no sexto selo ele é lançado aqui. Se ele é lançado aqui, porque não está aqui. Nós vamos ler no Apocalipse 12. Que é um resultado do sexto selo. Ele não está aqui. mas não sei o que, bicameral, de, antes do homem assim virar fala, o homem tinha, a gente tem um hemisfério Direita e esquerda do céu. mas é como se o hemisfério direito, não lembro se é exatamente esse, tinha uma conexão com os deuses. Acho que Então, esses deuses é que né, falavam que o homem tinha que fazer. Mas que né, não tinha fala. Aí, à medida que o homem foi criando consciência, né, de si, ele foi aprimorando esse hemisfério dele, que é mais usado, e foi silenciando o outro. eu achei assim bem interessante assim. Deixa eu ver. Não, eu já vi algo parecido. É porque antes do dilúvio e na Torre de Babel, os homens tiveram contato com os deuses. E aí talvez eles dêem essa explicação por que os homens davam mais ouvido para os deuses, tinham um contato mais direto. Depois esse contato foi diminuindo e precisou de rituais para ter contato com os deuses, porque Deus interferiu no dilúvio e na Torre de Babel. Talvez antes esse contato seja mais fácil, era mais fácil, e eles dão essa explicação técnica aí, por causa do hemisfério direito, esquerdo, o homem percebia mais as coisas espirituais, mas isso é um engano do diabo
para falar que nós perdemos contato com o ser superior, é um engano do diabo de nova era. Então a gente tem que ter renovar a nossa consciência para ter esse contato de novo. Mas toda essa filosofia é para preparar o homem para quando ele chegar. Você tem que aprimorar a sua consciência, para você estar preparado para quando ele chegar, que nós vamos vir aqui. Tem muita lógica, porque na verdade, à medida que a gente foi criando a nossa consciência, a gente foi se tornando autossuficiente e foi. Mas isso aconteceu no dia que Adão pecou. Não foi um gradativo, não. Aí já nasceram, não foi uma coisa gradativa, já nasceu separado de Deus. E aí o diabo tinha matéria-prima na mão para fazer o que foi fazendo antes do dilúvio. Aí Deus começou de novo, fez em Babel, aí Deus chamou, já viu essa história, Deus chamou o povo de Israel para tentar não, para colocar o seu plano em prática e tirar o homem dessas garras aí que começou lá no Jardim do Éden. Mas eu entendi o que você quis dizer, que eu falei, é uma explicação que a Bíblia fala de outra maneira. E no fundo eles querem é isso. Né? Isso. Mas o objetivo é esse, que nós temos que voltar a uma consciência que perdemos. E essa consciência é ter esses contatos para quando nós vamos ver aqui, que ele vai ser lançado aqui. Então ele tem que ter um mundo preparado para recebê-lo. Então está preparando agora. Melhorar minha consciência, nova era, ficar mais. Aí a consciência, só rapidinho, desculpa aí. A consciência melhorada é aquelas ondas cerebrais no outro nível. Aprofundar um pouco, mas deixa mais para frente. Bicameral. Porque só lembrar que a nossa alma fala com o corpo dentro do cérebro. Tá aqui funcionando os impulsos nervosos. Mas aí nós vamos chegar lá. Aí matou Abel. Aí fala, tem um versículo aqui, depois que Adão cheirou 7, aí começou a invocar a Deus. Fala lá. Os homens começaram a invocar o Senhor. Depois que cheirou 7. Aí parece que houve um período que o homem não tinha ligação com Deus. Depois que gerou 7, aí começou a invocar a Deus. Quer dizer que houve um período. E assim, uma coisa que, né, que eu me perguntava, porque assim, realmente a fé foi uma evolução, né? Não foi. E aí, né, a Bíblia fala que Deus falou com Adão. Uhum. Deus falou com Adão se a fala não estava. Mas quem falou que a fala não estava? Mas se a gente for olhar assim, a evolução do homem, tudo leva a crer que a gente sabe, igual a gente conversa hoje. Mas a língua dos anjos, Pois é, aí por isso que eu falo, Deus falou, mas eu acho que não é uma fala. Era português, inglês, era a língua dos anjos. Que idioma que Deus falou com Adão? Para mim era a língua dos anjos. Para que é a língua dos anjos. Mas já não foi português, inglês, você. Mas por que Deus não poderia falar com Adão e Eva? Ele criou o homem, a boca. Não era tão estruturada como é hoje, independente da língua. Aqui, mas é o contrário. Antes do mundo, é porque antes do dilúvio, a humanidade era muito mais evoluída que nós. A gente tem essa ideia que antes do dilúvio é aqueles homens na caverna. Se a gente aprofundar um pouquinho e pegar, pelo contrário, o homem não foi evoluindo, foi regredindo. É que a gente é um pouquinho contaminado pela evolução da ciência, né? Eles viviam até mais, era outro meio ambiente. Já por 900 anos, não era esse ambiente nosso. O dilúvio zerou e mudou muita coisa. O que a gente entende é a partir de Noé. Antes do mundo diluviano, antes do dilúvio, a gente tem um resquício, pega uma pesquisa ali e começa a aumentar um pouquinho a nossa compreensão. Mas era um mundo muito... Já ouviu falar da Atlântida, da mitologia grega? É uma maneira dos gregos tentar explicar como que era o mundo antigo, mas na visão pagã. E lá eles falam que eles se comunicavam telepaticamente e que tinham naves. É uma memória de alguma coisa que existiu antes. Só que, pelo contrário, não é evolução, nós estamos cada vez piorando. E o mundo antes do dilúvio foi bem mais sofisticado do que a gente imagina. E a Bíblia fala que os dias da vinda do Filho do Homem será como os dias de Noé. Por isso que é importante saber como é que eram os dias de Noé. Aí tem que entrar. Idioma esse, ainda que o idioma, a língua dos anjos, mas não tivemos eu peço Deus
comunicou com Adão é na língua dos anjos. Ainda que eu falasse a língua dos anjos, sei lá que língua era. Eu conheço em português. Mas é assim, e eu penso o contrário, nós não evoluímos, nós regredimos. Lembra assim, o que a gente entende de fala, comunicação, gosto que eles dizer aí, veio de Babel. Que lá Deus confundiu a língua dos homens. Antes do dilúvio, a gente tem muito pouca informação como que era. Tem alguns registros bíblicos e alguns escritos de algumas culturas que nos faz ter uma ideia, né? Tem os escritos sumérios, que foi a primeira civilização, eles escrevem, eles falam do dilúvio, não estou falando Bíblia não, eles falam do dilúvio, falam dos Anunnaki, um povo que desceu do céu e habitou na terra. De onde que eles tiraram isso? É a primeira civilização depois do dilúvio, os Sumérios. E eles têm lá a mitologia deles, chama Epopeia de Gilgamesh, que são os escritos que relatam isso, do dilúvio, de um homem, só que eles não chamam de Noé, que um homem que fez um barco. Isso tem em todas as culturas, esse tipo de relato. Gente que veio do céu, um dilúvio e um salvador. Só que eles não chamam de Noé, não chamam de dilúvio, porque lá em Babel tudo o que eles entenderam mudou de idioma. Eles foram falar em outro idioma, mas ficou registrado e confirma o que a Bíblia diz. E aí o que o inimigo faz? Fala que os judeus copiaram. A Bíblia é uma cópia das culturas pagãs. Mas é o contrário, eles é que copiaram aqui. Sabe como é que o inimigo é sutil? Não, então o que está escrito no Velho Testamento é só uma cópia dos Sumérios, porque os Sumérios vieram primeiro, né? Eles só registraram primeiro. Mas é muito sutil se você não prestar atenção. Então a Bíblia é só uma cópia dos pagãos. Então não tem esse negócio de Deus e de Jesus, não. É só uma maneira de ver o que já existiu antes, não. É porque eles registraram primeiro. A escrita veio lá, nos Sumérios, e Moisés, que escreveu os 5 primeiros livros, registrou muitos anos depois, mas tinha uma tradição uma tradição oral. Aí a gente tem que ver como o negócio vai aprofundando, mas porque vai ser muito sutil o inimigo no fim dos tempos. Não fala, nós lemos um dia que ele vai mudar os tempos e as leis, ele vai mudar a maneira de entender. Vai começar a surgir descobertas arqueológicas que vai pôr em xeque. Não tem que estar muito firmado na palavra. Que é o engano, vai vir de todos os lados, da ciência, da arqueologia, da história. Quando surgiu aquela época, aquele livro e filme lá, o Código da Vinci. Uai, mas tem um evangelho ali que fala que Jesus casou com a Maria Madalena. Por que esse evangelho não é aceito e esse é? Aí você começa a entrar. O cristianismo foi uma invenção da Igreja Católica para dominar as pessoas, porque Jesus realmente fugiu da cruz e casou com Maria Madalena e teve filhos, que é a linhagem merovíngia. Aí vão te envolvendo. Quem não tem base bíblica e experiência, balança. Sei que eu vi que muita gente balançou na época. E a argumentação é muito convincente. Mas quem tem a experiência, por isso que é importante ter a experiência da palavra e com Deus, né? Só a teologia aqui não adianta não, tem que ter a experiência vívida, né? Então no Salmo 147, quando Deus fala que chama os anjos, chama as estrelas pelo nome. Aqui, ó. Salmo 147, 4. O versículo 1 fala assim: Louvai ao Senhor, porque é bom cantar louvores ao nosso Deus, pois isso é agradável, e decoroso é o louvor. O Senhor edifica Jerusalém, congrega os dispersos de Israel, sara os quebrantados de coração e cura-lhe as feridas. Conta o número das estrelas, chamando-as todas pelos seus nomes. O Deus pôs nome nas estrelas. A gente não vê que os anjos têm nome? Gabriel, Miguel. Então eu estou querendo fazer essa união, que as estrelas, os astros, Deus associa aos anjos. Ah, então o que é aquilo lá? Porque assim, a ciência fala que, eu li hoje, a ciência fala que as estrelas é uma esfera de plasma em fusão de hélio e de hidrogênio. Eles dão essa explicação, mas não sabem o que é. Então, como a Bíblia associa as estrelas aos anjos, talvez atrás de cada luzinha dessa tem um anjo. Para chegar aqui no que? Não é versículo. No 6º selo. Vamos ler lá o versículo 17. Aí nós vamos fazer a conexão com o Apocalipse 12. Mas eu vou ler, só vou ler Apocalipse, ler. Daqui a pouco nós vamos usar isso. Só para a gente ver aqui no Apocalipse 6, 6:13. No 12 fala do grande terremoto que influenciou no Sol e na Lua.
E aí no 6:3 fala que as estrelas do céu caíram sobre a terra, como quando a figueira sacudida por um vento forte deixa cair os seus figos verdes. Então guarda o 13 aí. Aí vamos fazer a associação do Apocalipse 6 com o Apocalipse 12, igual a gente fez nos 5 primeiros selos. Então vamos lá no Apocalipse 12, versículo 3. O meu tá saco de silício. Isso tá como, Leandro? Acho que é uns 6 qual? 13. Isto. Em 13 não, no 12, né? A lua custou o tornou-se negro como um saco de silício. Saco de cri- Em crina, eu não tenho. Tem que pegar as versões. 6:12. De luto. Aqui fala como silício, aí tem que pesquisar depois, pai. Silício é um elemento que pertence ao grupo 14 da tabela periódica. Não, mas aqui o silício. Não, mas é isso mesmo. Mas só que aqui. Só que o silício aqui é com semo. Não é esse silício que conhece, não. Por isso que eu. Deve ser alguma coisa do contexto judaico, né? É um tecido ácido usado sobre a pele como penitência. Aí, tá vendo? Aí, se a gente entrar nos detalhes, nós vamos saber. Você viu que o Apocalipse dá pra entrar nos detalhes mais ainda pra gente entender. Agora no Apocalipse 12 e 4, 12, 3 e 4. vendo aí, é o céu. Viu isso aqui, ó? No versículo 3, 12, 3. O primeiro sinal é a mulher vestida de sol e grávida. O segundo sinal no versículo 3. Viu-se também outro sinal no céu. Um grande dragão vermelho que tinha 7 cabeças e 10 chifres. E sobre as suas cabeças 7 diademas. E a sua cauda levava após si a terça parte das estrelas do céu e lançou-a sobre a terra. E o dragão parou diante da mulher que estava para dar à luz, para ele que dando a luz devorasse o filho. Então aqui é o sinal. Agora nós vamos ver o que está por detrás do sinal no versículo 7. Isso que eu vou ver. No 7 agora nós vamos ver. Que ele é só um sinal. Agora nós vamos ver o que está por trás do sinal, está no versículo 7. Então houve guerra no céu, acima do firmamento. Miguel e seus anjos batalhavam contra o dragão. Aí já viu que essa guerra aí é porque o filho varão chegou lá. E o dragão e os seus anjos batalhavam, mas não prevaleceram. Nem mais o seu lugar se achou no céu. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente que se chama o diabo, e Satanás, que engana todo mundo. Foi precipitado na terra e os seus anjos foram precipitados com ele. As estrelas que foram lançadas pela cauda do dragão, que no meu entendimento, o que acontece no 6º selo. Acontece algo aqui e na terra, porque nós estamos fazendo um paralelo. Não falou que as estrelas, lá no 6 fala que elas caíram como figo? Eu falei, não tem jeito daquele bonde de bolinha cair aqui. Então, na minha visão, fazendo os dois paralelos de Apocalipse 6 e 12, a gente seguir na ordem, só lembrar os 4 primeiros selos, as dores de parto. 5º selo, o filho varão chegou no céu. Então, qual é a consequência do 6º? Houve uma guerra no céu, aí o firmamento é abalado, o sol é abalado, e as estrelas são lançadas na terra. E Satanás é lançado aqui. Se ele não é lançado aqui com os seus anjos, é porque ele não está aqui. E foi isso que eu falei aquela hora, porque ele não está aqui. E de lá, ele exerce sua influência. Agora aqui, ó. Gênesis. Isaías. Aquele. Não, aí é o Ezequiel 28, quando a queda de Satanás. Paz, a estrela da manhã que foi lançada, que subirei ao céu e serei lançada. Ezequiel 28 e Isaías 14, que é a narração de como Satanás se rebelou. Aí fala que lá ele foi lançado no 3º céu na terra. Aí nós vamos entrar nesse assunto. Aí é a primeira terra quando Deus criou. No princípio Deus criou os céus e a terra, versículo 1 de Gênesis 1. E aí as pessoas, um grupo entende, eu entendo assim também, que quando Satanás foi lançado nessa terra, é que houve, ela ficou sem forma e vazia. Extinção do Dos dinossauros. Porque Deus não criou a terra para ser sem forma e vazia, está escrito em Isaías 45. Então, quando fala que Deus fala que a terra estava sem forma e vazia, estava um caos original. E o Espírito de Deus movia sobre a água e havia trevas sobre a face do abismo. Isso não condiz com a criação de Deus. Se tornou assim
É o que as pessoas entendem juntando Isaías e Ezequiel, porque ele foi lançado aqui fora. E aí quando Deus faz a separação, tira ele daqui. Mesma terra. Só que aí Deus fez a restauração no capítulo 1 de Gênesis. Haja luz, que havia treva. Para colocar o homem e reiniciar o que a rebelião angelical estragou. E tem algum versículo que levou Satanás daqui? Ou é o segundo dia, né? Que é da expansão do céu. Porque fala que o Deus havia trevas sobre a face do abismo e o Espírito de Deus movia sobre as águas. E o que ele fala? Que ele fez um firmamento e separou as águas de cima e as águas de baixo. Então essa separação, na minha visão, não está explícito lá não. É para separar, que agora quem ia cuidar da terra era o homem, Adão e Eva. Satanás rebelou, perdeu. O que ele foi? Foi atrás do homem, enganou ele e pegou ela de volta, entre aspas. Aí o que Jesus fez? Becou e tomou ela de volta de Satanás. Aí como é que ele entrou aqui? Fala que foi através de uma serpente. Aí nós temos que entrar nos detalhes. Como é que ele usou isso? Ele entrou na serpente? Aí é outros detalhes. Era uma serpente essa que rastejava ou era diferente? Era um bom dragão? Porque antes ela não rastejava, ela começou a rastejar depois do pecado. São os detalhes que vão entrando. Mas você vê que tem Foi na tentação de Jesus, ele apareceu lá. Depois que ele só saiu daqui quando Jesus falou, eis que é expulso o príncipe deste mundo. Aí, tá aqui. Então ele andava. Ele na tentação de Jesus, ele falou, e depois ele ser prostrado, me adorar, chegar aí tudo isso. Mas tem os detalhes aqui que a gente vai conceder. E essa versão como que haja maldição na expansão do céu, né? Essa versão. E vamos ler lá Gênesis 1, sabe por quê? Não, já está acabando aqui mesmo, vai ser o último slide mesmo. Gênesis 1. No princípio criou Deus os céus e a terra. Ponto. Então entre o versículo 1 e o versículo 2 é que a gente entende que teve a queda dos anjos de Satanás. Porque a terra aparece assim, ó, a terra era sem forma e vazia. Aí no original dá a entender que a terra estava um caos. E havia trevas sobre a face do abismo. Mas o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. E disse Deus, haja luz. Então o primeiro raio eletromagnético está aqui, na boca de Deus. E houve luz. Viu Deus que a luz era boa e fez separação entre luz e as trevas. E Deus chamou a luz dia e as trevas noite. E foi tarde e manhã o primeiro dia. E Deus não falou que era bom. Só nos outros dias que ele falou. Porque aqui... Então, trevas aqui não seria escuridão, estaria ligada. Também, escuridão também. É algo que aconteceu nessa terra por causa da que a gente não tem ideia. O original fala que, quando fala sem forma e vazia, fala se tornou, aí que fala que era, né? Se tornou. E a ideia lá que eu já li para alguns estudos, que fala que estava um caos. Estava tudo destruído. E aí ele começa a organizar, haja luz, firmamento, separa as duas águas. No segundo que fala, é isso mesmo. É no segundo que não fala que Deus quer, porque Deus não queria essa separação. Aí não vê, aí nós já lemos, haja um firmamento e tal, e Deus não fala. De partir do terceiro dia ele fala que foi bom a criação dos animais, a criação das estrelas, do sol, do homem. Quando fala do homem, fala que Deus que era muito bom. Aqui também dá um outro estudo bem grande. Existe um livro, mas não existe mais para vender, mas existe em e-book. Ele é um pouquinho difícil de ler. Chama As Eras Mais Primitivas da Terra. Que o irmão que estudou no século XIX fez um estudo dos 6 primeiros capítulos de Gênesis. E muita coisa que eu falo que eu aprendi com ele, mas eu fico impressionado como é que no século XIX o irmão teve essa revelação. Porque não existia internet, Google. Ele pegou um monte de livro. Chama. Aí se você procurar depois no Amazon, tem e-book. O Daniel lançou ele. Ele não existe mais, esgotou, né? E eu tenho ele ali, impresso. Chama As Eras Mais Primitivas da Terra. É um estudo detalhado dos 6 primeiros capítulos de Gênesis. Primitivas, as primeiras eras da Terra. Ele fala tudo isso aqui que nós estamos falando. Como é que o Satanás caiu, que a influenciou
Agora ele andava no meio de pedras. Fogueadas. Na primeira, vamos ler lá em Gênesis, Ezequiel 28. 28. Querubim, Unido da guarda. Nós estamos. Isso a gente sabe menos, né? Ezequiel 28. Deixa eu abrir aqui. mas ali ainda era luz, cara? Era. Aquele não. 28:11. Aqui tem uma didática que Deus usa. Ó. No 28:1, fala sobre o príncipe de Tiro. Era um homem, uma pessoa. E por trás de todo rei, como a gente já viu na Bíblia, de todo governante, existe uma entidade espiritual. Aí no 28:11 vai falar de um. Não é de um homem que está falando, fala do rei de Tiro. Então Deus usa uma figura humana para explicar sobre uma figura espiritual. Nós vamos ver como é que é uma figura espiritual. No versículo 28:11. Veio mais a minha palavra do Senhor dizendo, Ezequiel, filho do homem, levanta uma lamentação sobre o rei de Tiro e diz-lhe, assim diz o Senhor Deus, tu eras o selo da perfeição, cheio de sabedoria e perfeito em formosura. Estiveste onde? No Éden. Então isso aqui não é um rei de Tiro da época, não. Vai falar quem que era ele. Jardim de Deus, então é antes do Éden de Adão. Jardim de Deus, cobria-te de toda pedra preciosa. A cornalina, o topázio, o ônix, a crisólita, o berilo, o jaspe, a safira, a granada, a esmeralda e o ouro. Em ti se faziam os teus tambores, os teus pífaros. No dia em que foste criado, foram preparados. Então foi criado esse ser aí, rei de Tiro. Eu te coloquei como querubim da guarda. Ele tinha uma patente. Estiveste sobre o monte santo de Deus, que é um lugar lá no terceiro céu. Andaste no meio das pedras afogueadas. Perfeito era nos teus caminhos, desde o dia que foste criado. Até quando? Até que em ti se achou iniquidade. Até que ele se rebelou. E aí continua falando. Qual foi a iniquidade dele? Pela abundância do teu comércio, o teu coração se encheu de violência. Então ele se ficou em vaidade. O que é o comércio? Foi dado a ele muitos afazeres. Ele tinha muitas responsabilidades. Ele era alta patente. Nesse sentido, não é só ficar trocando, vendendo, comprando. Ele tinha muitos afazeres, né? Igual um general, coronel, ele tinha alta patente. Tinha estabelecido um monte Santo de Deus. O Santo de Deus estava no meio das pedras fogueadas. Andavas. Perfeito era nos teus caminhos. Então Deus criou perfeito. Deus não criou o mal. Tem uma linha que fala, Deus criou. Não, Deus não criou o mal. O mal passou a existir depois que esse ser aqui achou iniquidade nele. 16. Pela abundância do teu comércio, o teu coração se encheu de violência. E pecaste. Então, antes de Adão já começou o pecado. Esse foi o primeiro a pecar. Eu acho que em Tiago, o 1 João fala que o diabo peca desde o princípio. Aqui, ó. Pelo que te lancei profanado, aí lançou fora, do monte santo, terceiro céu. Pelo que te lancei profanado fora do monte de Deus. E o querubim da guarda te expulsou do meio das pedras fogueadas. Por quê? Porque elevou-se o teu coração por causa da tua formosura. Corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Por terra te lancei. Diante dos reis te pus para que te contemplem. Isso tudo aqui é antes de Adão e Eva. Então existia um mundo antes. A gente não sabe como era. E se tornou-se sem forma e sem vazia por causa dessa rebelião aqui. A gente tem. No 18. Pela multidão das tuas iniquidades, na justiça do teu comércio, profanaste os teus santuários. Eu, pois, fiz sair do meio de ti um fogo, que te consumiu a ti, e te tornei em cinza sobre a terra, à vista de todos que te contemplavam. Então até aí tá bom. Então a gente entende, os estudiosos, eu também, que isso tudo aqui, nós lemos em Ezequiel 28, está entre o versículo 1 de Gênesis 1 e o versículo 2. Por causa disso aqui, a terra se tornou sem forma e vazia. Como é que você diz? Aqui está falando de um Éden, que é de um querubim num Éden, que não é aquele Éden de Adão. Aquele Éden foi criado depois.
Aí Deus criou tudo ele, plantou o jardim e pôs o homem lá. Então o homem ficou no lugar do querubim rebelde. Aquele era um querubim da guarda, para proteger. Era outro Éden. É como tudo foi destruído, Deus começou a restaurar e fala que colocou o homem para lavrar e guardar. O homem tomou a posição de Satanás. Aí que ele ficou mais doido ainda. Era na terra, mas não aquele de Gênesis 1. Porque dá a entender que. Foi expulso do Éden e lançou ele na terra. Então, Então, mas aí entra uma outra polêmica. Porque quando Adão pecou, Deus fala que expulsou eles do Éden também e pôs um querubim para guardar a entrada do Éden. Onde que está esse Éden? Aí não sei. É. Aí tem gente que entende que antes do pecado não existia essa separação entre mundo e espiritual. Por isso que. Não, como eu falei, essa configuração que a gente vê aqui hoje é depois do dilúvio. E é depois do pecado de Adão e Eva. A terra original mesmo, do versículo 2 até o final de Gênesis 1, a gente não tem noção. Porque não tinha pecado. E quando pecou, Deus falou, a terra produzirá cardos e espinhos, que não é só esse espinho da planta, é sofrimento, estragou tudo. Começou a surgir o vírus, a bactéria. Isso é fruto da morte. O que é a morte? Se você for lá no defunto, tá cheio de bicho comendo, cheio de doença. Isso não existia, isso foi por causa do pecado. Os micro-organismos, quando meu pai fala, é fruto do pecado, da morte. Morte onde não tem vida. Isso aí que a gente vem aprofundando. Uma coisa que a gente sempre leu, dá para ir mais profundo ainda e entender melhor. terra e levou Satanás daqui. Aí está nas regiões celestiais. E vai ser lançado aqui. Isso. Aí eu acredito que sim. E aí fica essa polêmica. Nesse mundo, porque foi derrotado. Ninguém entra na terra, ninguém entra na casa do valente se primeiro Não amanetá-lo, amarrá-lo. Jesus na vida, Jesus na cruz, Jesus fez isso. Ele derrotou, eu matar uma arma. Então, a oportunidade está aí, que é o período da graça. A oportunidade está dando dom, mas esse período. Vai acabar aqui, ó. Vamos ler aqui, terminar o Apocalipse 12. Então, sim. Quando que mas desde aquela época da tentação de Adão e Eva, ele continua. Não, mas aí a gente acabou de falar que na reformulação da terra, ele foi para a região. Então, é isso que eu tô falando. Tem essa divergência de opinião. Ele foi para a região celestial, continua aqui. É um detalhe. O que a gente tem que entender é que hoje ele não está aqui. É isso aí eu tô dizendo. É justo você querer compreender também quando é que ele foi, quando é que ele não estava. Eu tentei a gente explicar a origem dele e por onde ele andou. Por que é importante entender que ele não vai estar aqui? Porque senão as pessoas ficam entendendo que isso aqui já aconteceu. Quando ele vier e vai dar poder à besta, as pessoas não vão alinhar esse versículo aqui. Por que é importante saber? Porque o Satanás, quando chegar aqui, ele vai dar poder ao homem. E vai enganar todo mundo. Ele não vai vir como Satanás, ele vai vir como um extraterrestre, como já falei, vai vir como um ser de outro mundo que vai nos ajudar a melhorar a nossa economia, nos trazer saúde, o aquecimento global, vai trazer muitas propostas. Quando ele chegar aqui. Então ele não está aqui mesmo, ele não está aqui. Essa parte que eu quero afirmar aqui. E quando ele chegar aqui, ó, fala assim no versículo Apocalipse 12. 12 e 12. Então ele foi lançado na terra. Aí no 12 fala assim: pelo que alegrai-vos, ó céus, e vós que neles habitais. Por quê? Porque o filho varão chegou. Aquele que vai reinar com Jesus chegou lá, alegrai-vos. E é um sinal que está o final da história, né? O juiz de Deus está chegando. Mas ai da terra e do mar, porque o diabo desceu a vós com grande ira. Isso aqui não aconteceu ainda. Sabendo que pouco tempo lhe resta, 2000 anos.
É 7 anos. Então o diabo vai, quando o diabo for lançado por Miguel aqui, pouco tempo me resta. E aí ele vai lançar a perseguição para a mulher e depois dar o poder à besta. Então o sexto selo, na minha visão, que as estrelas caem do céu lá, fazendo paralelo do capítulo 6 e do 12, é a lançada de Satanás aqui. Que o filho varão chegou, então há uma guerra no céu e é abalada a terra, testa todas essas coisas na natureza. E ele é lançado aqui. Porque agora o novo regente, futuro regente com Jesus da terra e do céu chegou, que é o filho varão, como a gente já viu aqui. E eu deixei só para o último livro, Isaías 24, que Deus fala que vai julgar os anjos lá em cima, os reis na terra. E chegou o momento de julgar. Isaías 24, 21. Para encerrar. E aí começa a usar a de novo. É. Aí começa. Nós vamos. Porque é anunciada a ira de Deus, né? Isaías 24. No 24 está falando do dia do Senhor, né? No 21 fala assim: naquele dia, o dia do Senhor, o Senhor castigará os exércitos no alto, nas alturas, e os reis da terra sobre a terra. Os exércitos aqui é os anjos. Tem uma versão que fala diferente aí? Celestiais nas alturas. Deus está castigando, está expulsando eles lá de cima. E os reis da terra sobre a terra, é o que vai acontecer nas trombetas e nas taças. E esses serão juntados como presos numa cova, e serão encerrados num cárcere, e serão punidos depois de muitos dias. Aqui então a lua se confundirá, e o sol se envergonhará, pois o Senhor dos Exércitos reinará no Monte Sião e em Jerusalém. E perante os seus anciãos, lembra dos 24 anciãos, manifestará a sua glória. Então Deus vai julgar um dia os exércitos no céu e os reis na terra. Ele começou aqui expulsando eles. Chegou a hora de fazer justiça, de pôr ordem nas coisas, né? Jesus veio e começou. E agora está edificando a sua igreja, a sua noiva. Quando ela estiver pronta, a noiva, aí ele expulsa o anjo de lá, porque agora vai começar um novo reinado, uma nova era, que é o reino milenar. Então, os selos, trombetas e taças precedem o reino milenar. É arrumar a casa para Jesus reinar aqui na terra e nos céus. Presbiterianos acham que a gente já vive no milênio. Né? Pois é. É impossível isso. Por quê? Não, vários versículos aqui eles vão entrar em conflito. Mas o caso dos presbiterianos, porque muitas coisas aqui eles levam para o lado figurado. Jesus falou assim: arrependei-vos porque o reino do céu chegou. Então o reino chegou, já está reinando. Mas então Jesus é um péssimo rei, porque esse mundo do jeito que está aí, que reino dos céus é esse? Então, e por que aí eu vou relembrar aqui as coisas que eu aprendi com o Daniel. Porque os presbiterianos eles são influenciados por Agostinho, né? Santo Agostinho. E Agostinho é influenciado pelo platonismo, que é Platão da filosofia grega. O que quer dizer isso? O platonismo vê só a figura das coisas. Tudo tem um sentido figurado. Eles não levam nada literal. Estou buscando a raiz do pensamento presbiteriano. Resumir, né? Tem uma influência por Agostinho, que é um irmão nosso, que foi influenciado por Platão, que é da filosofia grega. E na filosofia grega não via nada figurado. Essa história você tem que ver só o ensinamento dessa história. Você não tem que ver nada literal. Por isso que o presbiteriano não vê nada, tudo já passou, nós já estamos no reino. Mas tem que explicar muita coisa que está acontecendo e que vai acontecer, né? É por isso que eles veem que nós já chamamos, igual o Neném também vê, né? Chama os preteristas. Tudo é passado no Apocalipse. Agora nós só estamos esperando Jesus voltar. Eu estou tentando, no meu entendimento, que não é assim, né? Isso é influência, meu amigo. Né? Não, depois você não é influência, não. O cara vai estar aí, presencial. Presença maligna. Não é influência. Essa natureza a gente é influenciado de novo. Mas depois vai ter que ver. Assim a gente também é influenciado, tudo bem, mas de longe, né? Mas depois veremos face a face.
Assim como Jesus está preparando um povo para recebê-lo, o diabo também está preparando um povo para recebê-lo. Essas influências. É o que está escrito em Tessalonicenses. É. Sinais de glória. Então é isso, gente. Então, semana que vem a gente continua, terminamos o 6º selo.